Naquele tempo, os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus. Não era fé, era desafio. Eles exigiam um sinal dos céus, uma prova visível que sustentassem a incredulidade de seus corações. Jesus, diante deles, não responde com espetáculos. Ele os encara com firmeza e declara: uma geração má e adúltera pede um sinal. Palavras duras, que ecoaram como martelo. Má, uma cabeça que enxerga distorcido, longe da direção divina. Adúltera, aquele que rompe a aliança, que trai o pacto sagrado. Essa era a condição deles. Eles diziam ser filhos de Abraão, descendência da promessa. Mas Jesus revela: não basta sangue ou tradição. Abraão foi fiel, mas essa geração havia se afastado, traindo Deus da aliança. O único sinal que lhe seria dado seria o de Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem passaria pelo túmulo, vencendo a morte. Esse era o sinal maior, e eles não perceberam. E então, em gesto simbólico, Jesus se afasta. Ele vai embora com seus discípulos, deixando fariseus e saduceus sozinhos. O mestre não perde tempo com corações endurecidos. A presença se retira, e com ela, a chance de mudança diante de seus olhos. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não levamos pães. Parece inocente, né? Só falta pão. Mas isso não era só fome. Era pânico espiritual. Os discípulos estavam com medo, não de fome, mas de serem julgados. Porque na cultura judaica da época, não ter pão no deserto significava algo muito mais profundo. Será que Deus nos abandonou? Será que Ele não é fiel? Eles tinham visto milagres, tinham visto Jesus multiplicar pães, mas agora, no barco, sem comida, a memória curta da fé falou mais alto que a experiência. Jesus, porém, percebendo isso, disse: homens de pouca fé, por que discutis entre vós sobre não terdes pães? Ele não os repreende por não terem pão, ele os corrige por não entenderem quem ele é. Imagine isso. Você já viu Deus agir e ainda teme que ele não possa cuidar de você? Isso é o que chamamos hoje de fé de emergência, só quando está difícil. Mas Jesus quer uma fé que caminha mesmo sem ver o pão. Ele não quer que você confie no pão, ele quer que você confie nele. Não compreendeis ainda? Não vos lembrais dos 5 pães dos 5.000 homens e quantas cestas recolheis? Nem dos 7 pães dos 4.000 e quantas cestas recolhestes? Aqui está o choque. Jesus não está falando de pão físico, ele está usando o pão como metáfora da doutrina. E os judeus do primeiro século sabiam disso imediatamente. Na tradição rabínica, pão igual ensinamento. Quando Deus alimentou Israel no deserto com maná, era um sinal: eu sou o pão da vida. Agora, Jesus repete o milagre 2 vezes e pergunta: vocês ainda não entendem? O pão que multipliquei não era só alimento, era a minha doutrina. Eles estavam preocupados com o pão que faltava, enquanto Jesus lhes mostrava: o verdadeiro pão é o que eu ensino. Como não compreendeis que não foi a respeito dos pães que vos disse: acautelai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Agora vamos ao ponto mais impactante, e que só os judeus entendiam na hora. Fermento. Para nós, hoje, fermento é só aquela poeirinha que faz o pão crescer. Mas para os judeus, fermento é igual corrupção que se espalha. Eles sabiam, um pouco de fermento contamina toda a massa. Eles sabiam, o fermento dos fariseus era hipocrisia. O fermento dos saduceus era negar o sobrenatural, negar anjos, ressurreição, milagres. E Jesus diz: cuidado com isso.
Isso contamina a alma. Hoje, não há fariseus vestidos de roupas antigas. Há fariseus digitais, que pregam moralismo sem graça, que usam a Bíblia como arma, não como cura. Há saduceus modernos, que dizem: milagres acabaram. Deus não fala mais. Se não vir, não crê. Eles não creem em nada além do que a ciência pode provar. E Jesus diz: cuidado com essa doutrina. Então, compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Finalmente, eles entenderam. Mas quantos de nós ainda não entenderam? Quantos de nós ainda confundem a doutrina de Cristo com a doutrina das religiões? Quantos vivem com medo de não ter pão, mas não percebem que estão sendo contaminados por ensinos que negam o milagre, que matam a fé, que transformam Deus num sistema e não num Salvador? Então, compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Finalmente, eles entenderam. Mas quantos de nós ainda não entenderam? Quantos de nós ainda confundem a doutrina de Cristo com a doutrina das religiões? Quantos vivem com medo de não ter pão, mas não percebem que estão sendo contaminados por ensinos que negam o milagre, que matam a fé, que transformam Deus num sistema e não num Salvador? Você tem sido alimentado pelo pão de Cristo ou pela doutrina dos fariseus modernos? A que exige performance? A que julga quem não é perfeito? A que nega milagres porque hoje em dia não acontece? A que usa a Bíblia para controlar e não para libertar? Você está seguindo qual doutrina? A de Jesus ou a dos fariseus e saduceus de hoje? Deixe seu like. Isso ajuda outros que estão perdidos nesse fermento a encontrarem o pão verdadeiro. Comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, antes que o fermento contamine toda a sua fé. Porque o pão que multiplica não é o que está na cesta, é o que está no coração. E Jesus ainda está falando. Você está ouvindo? O lugar onde ninguém queria ir. Eles estavam em Cesareia de Filipe. Não era Jerusalém, não era Nazaré. Era o lugar mais sombrio da Galileia. Ali, no sopé do Monte Hermon, havia um templo dedicado a Pan, o deus das cavernas, dos medos, dos animais selvagens. Um templo onde crianças eram sacrificadas em nome da fertilidade, onde serpentes rastejavam entre colunas de pedra esculpidas com rostos de demônios, onde o povo temia a escuridão, porque acreditava que ali as portas... A revelação que quebrou os céus. Então ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. E então, Pedro, o homem que tropeçava, que negou, que chorou, ele levanta a cabeça e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso não foi inspiração humana. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Parece simples, mas para os judeus da época, Filho do Deus vivo era uma declaração de guerra. A pedra que ninguém entendeu. Mateus 16:18. E então, Jesus fala a frase que mudou a história. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Você sabe o que isso significa? Pedro é igual Petros, uma pedra pequena, móvel, que se pode jogar. Mas esta pedra igual Petrá, a grande rocha da montanha. A pedra inabalável. E qual era essa pedra? Não era Pedro. Não era a igreja como instituição. Era a revelação que ele acabava de receber. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão, essa verdade, é a pedra angular da igreja. E o local onde isso aconteceu? Cesareia de Filipe, cidade dominada por portas do inferno. Sim, as portas do inferno não são metáfora. Na arquitetura antiga, cidades pagãs tinham portões de pedra que simbolizavam a entrada dos deuses infernais. Ali, havia uma grande porta de granito escavada na montanha, chamada de Porta de Hades. Acredita-se que fosse a entrada, mas invadir, romper, liberavam gerações. As portas que aprisionavam foram quebradas naquele momento. Por uma verdade, por um homem que disse, Filho do Deus vivo. E quando você disser isso, as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão cair. Se inscreva no canal Luz da Palavra Bíblica. Aqui não ensinamos religião, ensinamos libertação, que começa com uma verdade. O silêncio que seguiu a revelação. Jesus havia acabado de dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, com a autoridade divina, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O céu havia se aberto, as portas do inferno haviam tremido, e os discípulos estavam prontos para reinar. Mas Jesus, e não morrer como um mártir qualquer, mas como o Cordeiro de Deus, o único que podia pagar a dívida de toda a humanidade. E então, ele diz, e ressuscitar ao terceiro dia. O significado do número 3 no coração do hebraico. Você sabe o que o número 3 significa na Bíblia hebraica? Não é só um número, é uma promessa de restauração. Na tradição judaica, o terceiro dia era o dia da vida que retorna. O terceiro dia, Deus criou a terra e a vegetação. O terceiro dia, Abraão viu o sacrifício substituído. O terceiro dia, José libertou seus irmãos da prisão. O terceiro dia, Jonas saiu do ventre da baleia. E agora, o terceiro dia, Jesus sai da sepultura. Não por acaso, por propósito divino. O número 3 é o número da ressurreição, do novo começo, do poder que vence a morte. E Jesus não escolheu o segundo dia, não escolheu o quarto. Ele escolheu o terceiro, porque ali a morte não é o fim, é a porta para a vida eterna. O silêncio que seguiu a revelação. Jesus havia acabado de dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, com a autoridade divina, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O céu havia se aberto, as portas do inferno haviam tremido, e os discípulos estavam prontos para reinar. Mas Jesus, e não morrer como um mártir qualquer, mas como o Cordeiro de Deus, o único que podia pagar a dívida de toda a humanidade. E então, ele diz, e ressuscitar ao terceiro dia. O significado do número 3 no coração do hebraico. Você sabe o que o número 3 significa na Bíblia hebraica? Não é só um número, é uma promessa de restauração. Na tradição judaica, o terceiro dia era o dia da vida que retorna. O terceiro dia, Deus criou a terra e a vegetação. O terceiro dia, Abraão viu o sacrifício substituído. O terceiro dia, José libertou seus irmãos da prisão. O terceiro dia, Jonas saiu do ventre da baleia. E agora, o terceiro dia, Jesus sai da sepultura. Não por acaso, por propósito divino. O número 3 é o número da ressurreição, do novo começo, do poder que vence a morte.
E Jesus não escolheu o segundo dia, não escolheu o quarto, ele escolheu o terceiro, porque ali a morte não é o fim, é a porta para a vida eterna.